Você já pensou como é feito um projeto de interiores? Hoje a gente vai falar sobre isso. E antes eu queria dizer que, óbvio, cada escritório, cada design de interiores, o arquiteto tem o seu processo, sua organização, sua forma de desenvolver esse projeto. Hoje a gente vai falar como funciona a nossa. Mas antes de te explicar tudo certinho como funciona, se inscreva no canal, curta, aperte o sininho para ser notificado quando a gente postar outros vídeos. Isso ajuda a gente a perceber se você está gostando ou não e faz com que a gente crie mais conteúdo sobre sobre como é o nosso processo, o nosso escritório, como funciona cada coisa aqui. E se quiser, acompanhe a gente também lá no Instagram. Vira e mexe, estou colocando algumas dicas, coisas que eu vejo por aí, pode te ajudar em algumas coisas por lá também. O primeiro passo do projeto em si, ele consiste em 3 etapas. Uma conversa inicial, o orçamento e o contrato. Essa conversa inicial, ela sempre é feita primeiro com o contato do cliente, seja ele pelo WhatsApp, pelo Instagram ou por e-mail. A gente retorna e agenda uma reunião. Essa reunião ela pode ser tanto presencial quanto à distância. Em projetos à distância, a gente marca uma reunião pela internet e discute todas as coisas que a gente precisa saber para elaborar aquele orçamento. E aí, nessa conversa, o que a gente vai ver? A gente vai conversar e entender qual que é a necessidade. É uma construção do zero? Ele vai precisar do projeto arquitetônico? Não, ele quer o projeto de interiores? Ou é uma reforma? Ou o que quer que seja, a gente vai analisar, vai ver se a gente consegue atender o cliente na necessidade dele. E aí, a partir disso, a gente vai conseguir elaborar o orçamento. Aí, pronto. O orçamento tá feito. Nesse orçamento vai tudo descrito, o que está incluso, o que não está incluso. A gente explica para o cliente ali tudo que ele ficou com dúvida no orçamento. Fechados os valores, a condição de pagamento, a gente parte para o contrato. Aí no contrato vai ali todas as cláusulas, o cliente lê, a gente lê junto com o cliente. Tá tudo certinho, eles assinam, a gente assina. Quando o projeto é à distância, a gente assina de forma virtual também. E aí dá tudo certo, contrato assinado, orçamento aprovado, aquela primeira reunião feita, a gente vai iniciar o pré-projeto. Antes de executar o pré-projeto, a gente ainda tem algumas coisas que a gente vai precisar de informações. Uma dessas coisas seriam as medições. Quando é reforma ou um projeto de interiores, que o ambiente já está ali construído, a gente precisa de todas as medidas. Quando é algo muito simples e o projeto é à distância, a gente orienta o cliente por videochamada. Quando é algo um pouco mais complexo, a gente encontra um parceiro nessa cidade, profissional, seja ele arquiteto ou engenheiro. Esse parceiro vai lá e tira todas essas medidas e envia pra gente. Quando é um projeto local, aqui de Curitiba, a nossa equipe vai lá, mede tudo, tira todas as medidas, faz um levantamento fotográfico, enfim, tudo que a gente vai precisar de informação para dar o pontapé inicial ali. Uma outra coisa que a gente precisa para iniciar o pré-projeto é saber todas as informações, tudo aquilo que aquele cliente está sonhando, quais são as cores que ele gosta. Lembra que naquela primeira reunião que a gente teve lá, era para eu entender qual que era a necessidade dele. Nesse questionário, eu quero entender um pouco mais sobre ele, quero conhecer ele. A ideia aqui do escritório não é fazer um projeto que a gente gosta, algo que seja ideal para nós, mas o que seja ideal para o nosso cliente. É óbvio que não tem como fugir das nossas inspirações, das nossas vivências e de tudo aquilo que a gente acredita, mas tudo isso tem que ser moldado de acordo com o cliente. Então o projeto acaba sendo conjunto, sabe? E para que a gente consiga fazer algo que tenha a cara desse cliente, que ele se sinta bem naquele espaço, a gente precisa conhecer ele. E aí nesse questionário eu pergunto coisas do tipo: que cores que ele gosta, se ele pretende ter animais de estimação ou se ele já tem, qual é a idade, qual que é a altura. Tudo isso vai me ajudar depois na hora de produzir aquele pré-projeto. Esse questionário, ele é feito também de forma virtual. Eu envio, a pessoa consegue responder pelo celular mesmo, ticando ali sim, não, ou escrevendo. E quando o cliente tem um pouquinho de dificuldade para isso, a gente marca uma outra reunião e aí eu vou anotando, vou fazendo essas perguntas e vou anotando tudo que ele tem me falado e colocado ali que é importante para ele. Agora, a gente tem todas as informações que a gente precisava do cliente, então do espaço e do cliente. Aí começa a produção aqui dentro.
a gente vai em busca de várias referências de acordo com aquilo que a gente escutou dele. Teve um projeto que a gente fez que o conceito ali do projeto era o campo e a indústria. Então a gente foi procurar referência em como que é uma indústria por dentro, como que é a vida no campo, como era antigamente, imagens dessas coisas, e foi linkando, recortando revista e colando tudo isso. Quais são as cores que mais usavam, quais eram os materiais, tanto da indústria quanto do campo, como que a gente podia fazer esse link. E aí a partir disso a gente vai desenhando alguns croquis, que são desenhos feitos à mão, assim, rabiscando as ideias, sabe? E vai construindo esse projeto. Então, assim, dá pra perceber que não é da noite pro dia, sabe? Não é algo que o cliente me falou, eu quero uma sala rosa com sofá bege e parecido. Não, entendeu? A gente vai construir esse projeto. E aí isso demora um tempinho. E aí, fazendo todas essas junções, escolhendo cores, escolhendo texturas, a gente começa a elaborar esse projeto. Enquanto a gente está fazendo toda essa coleta ali de referências, de materiais, uma outra pessoa da equipe já está levantando aquele 3D. Então, com aquelas medidas, ela já vai passando para os programas que a gente usa e ela já vai levantando aquele esqueleto, para depois a gente conseguir ir modelando de acordo com aquelas referências que a gente tinha coletado. Aí, gente, tá tudo certo, né? A gente fez aquela pré-modelagem, a gente gera as imagens renderizadas, que seriam imagens mais parecidas um pouquinho com a realidade. Não fica perfeito, mas fica um pouco mais parecido, as cores, os reflexos. E aí a gente agenda uma reunião com o cliente. Vai ser uma primeira reunião e vai ser o primeiro contato que ele vai ter com esse projeto. Lá ele vai conseguir olhar e ver, nossa, é o meu projeto. Ou, Amanda, eu queria trocar isso daqui, não gostei muito disso. Ou não, foi tudo errado, não tem nada a ver. E a gente vai rever. Na verdade, eu não gosto de cores quentes, eu gosto de cores frias, eu achava que isso era cor fria. E aí a gente tira todos os ruídos que a gente teve naquelas reuniões, faz uma filtragem ali mesmo para rever e fazer um projeto final. Essa coisa de alteração e de mudança, aqui a gente coloca no máximo 2 alterações. São 3 no total, né? Ele vai ter uma primeira e outras 2. Nessas alterações, ele vai conseguir fechar o projeto de acordo com o que ele gosta. Dentro, óbvio, de todas as seguranças que é lógica que a gente tem que colocar ali. Mas na questão de gosto, de alteração, ele consegue fazer essas alterações. Você pode me perguntar, né? Mas por que ele não pode fazer mais alterações? Não seria melhor? Pela experiência que a gente teve, quanto mais alterações o cliente pode ter, dependendo do perfil do cliente, ele fica mais confuso do que clara aquelas alterações para ele. Acaba virando aquela salada mista o projeto, sabe? Todo aquele trabalho que a gente teve de coleta e de referências, ele acaba sendo jogado no lixo, acaba virando uma junção de um monte de coisa que não tem nada a ver, sem sentido. Por isso que a gente colocou ali, no máximo 3, e aí a partir disso a gente renegocia o nosso orçamento. Quando a gente faz esse pré-projeto, tem alguns casos de clientes que não gostam da primeira vez, e aí numa segunda reunião já está tudo ajustado. E tem alguns casos que já é aprovado o projeto no pré-projeto. Então isso é bem relativo e é muito de acordo com a clareza que a gente conseguiu coletar as informações lá naquele início, sabe? Depois de tudo aprovado, de toda a parte de 3D, de imagens aprovadas, plantas, o cliente vai dar um ok para a gente ir para o detalhamento. Depois que é feito o detalhamento, ele não é alterado. O detalhamento já é a fase final. E nele a gente descreve cada coisinha que vai precisar para que aquele projeto se torne realidade. Então vai desde a cor da marcenaria, para o tipo de puxador, qual que é a iluminação, qual que é o tipo de lâmpada, tudo é bem descritinho no projeto detalhado. A gente não altera ele por essa razão, porque é algo muito complexo. Se você decide mudar, de repente, um móvel, você não vai mudar só aquele móvel, mas um detalhamento de marcenaria inteiro, que vai trazer mais horas para o escritório ficar aqui trabalhando. Então a gente deixa tudo bem definido ali no projeto 3D, tudo certinho, tá ok? Detalhamento. O detalhamento vem todo bem minucioso. Com o detalhamento a gente consegue partir para a parte de execução.
Aí você pode me perguntar, poxa, e aí o projeto à distância? Aí, no projeto à distância, a gente recomenda que o cliente contrate um outro profissional para executar esse projeto. O profissional pode ser um engenheiro, pode ser um decorador, pode ser um arquiteto, dependendo do tipo de projeto que ele contratou. Quando esse projeto é executado à distância, é importante ressaltar que o profissional que foi contratado, ele deve executar exatamente como está detalhado no projeto. Se surge alguma modificação que tenha necessidade ali na hora, ele deve ligar para a gente ou mandar uma mensagem e perguntar antes. E aí a gente vai, às vezes, até refazer alguma coisinha de projeto, mandar para ele de novo. E até quando surge uma ideia, sabe? E se a gente mudar tal coisa? Também tem que mandar mensagem, porque a gente vai dizer por que fez assim e não de outra forma. E se é uma ideia boa mesmo ou não, se vai descaracterizar aquele projeto que a gente pensou com tanto carinho e por tanto tempo que a gente ficou ali trabalhando. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente estava com uma obra lá em Mato Grosso, bem longe daqui, dá quase 3.000 quilômetros daqui. E o cliente tinha tudo detalhadinho, tudo certinho. Chegando lá, na hora de instalar o ar-condicionado, o rapaz que instalava o ar deu a ideia de não coloca aqui não, coloca na parede ali, porque vai ficar melhor para passar a tubulação, tal. O cliente falou assim, tudo bem, coloque o ar dessa forma mesmo que tá mais fácil. E esqueceu de avisar a gente. E aí a obra já tá terminando e eles ligaram, ai meu Deus, Amanda, a gente trocou o ar-condicionado e a gente esqueceu que era o lugar que a gente ia colocar o guarda-roupa. Agora, o guarda-roupa deles, se eles não mudarem esse ponto e vai ter uma mini reforma ali na obra nova deles, a gente vai ter um guarda-roupa muito menor num quarto super grande. São esses detalhezinhos que parecem tão bobos, sabe? Passa despercebido e você vai ter que abrir mão depois de uma coisa que já estava tão definida e desenhada, sabe? A gente poderia aqui dar vários exemplos de coisas assim que aconteceu até com clientes que estavam próximos, sabe? De repente do pedreiro falar, a água do telhado, se a gente jogar, vai economizar ali, só que aí mudando a água, a platibanda fica imensa dependendo da mudança. Todas essas coisas, por menor que seja, ela deve ser comunicada antes. Isso não é só uma questão de eu não quero que faça uma alteração no meu projeto. Isso eu realmente sou um pouco chata. Mas é também por tudo que a gente planejou que vai dar errado no final, entendeu? Que pode dar errado no final, na verdade. E aí, nessa questão ali de acompanhamento, quando é à distância e a gente tem algum parceiro, esse parceiro nosso, seja no interior de São Paulo, ou seja em Mato Grosso, esses são os dois lugares que a gente tem parceiros à distância, por enquanto, né? Quando em algum desses lugares, a gente já indica uma pessoa que a gente já está acostumado a conversar, que já sabe ler nosso projeto, que já está acostumado com a forma que a gente funciona. E aí essa pessoa, ela vai acompanhar essa obra. Esse acompanhamento, geralmente a gente cobra à parte, então ele é cobrado mensalmente e o profissional vai lá e vai acompanhar bem de perto aquela obra. Mesmo sendo um projeto à distância, a gente sempre fica disponível em horário comercial para alguma dúvida de projeto que sempre surge, ou alguma coisinha que deu errado, que a gente vai ter que ajustar. Quando a obra é aqui em Curitiba, o escritório tem um serviço de acompanhamento, que a gente consegue passar lá uma vez por semana ou até mais, dependendo da necessidade da obra, esclarece dúvidas dos profissionais que estão ali dentro, ajuda o cliente a escolher os materiais, então é algo um pouco mais de perto. Quando esse acompanhamento não é fechado, ainda assim a gente coloca dentro do orçamento de interiores, ou seja, qual for o projeto, a gente ainda coloca algumas visitas que a gente vai fazer para esse cliente, incluso no orçamento de projeto. Essas visitas que está incluso é para a gente ver se está sendo executado de acordo com o que a gente projetou. Nas visitas de acompanhamento que a gente cobra à parte, ela já é para ajudar ali nas escolhas, nos problemas que acabam dando ali nas obras, sabe? Então ele é um cuidado um pouco mais de perto, sabe? Falei bastante hoje, mas eu acho que é necessário porque a gente vê muita gente com dúvida, com medo às vezes de perguntar, sem ideia de por onde começar. Eu acho que quando a gente tem essa ideia de como é feito, de como que é tão minucioso esse trabalho, a gente consegue entender o valor dele, o trabalho que a gente tem. Não é só
uma decoraçãozinha, como às vezes a gente escuta falar. Então, assim, é real um trabalho ali bem trabalhoso, sabe? E não dá também para vocês tentarem contratar esse serviço para ser executado amanhã. É um trabalho que demora um tempo. Então, se você está pensando em fazer um projeto para tua casa, para o teu comércio, para qualquer lugar que seja, veja isso antes. Pensa assim, ó, quando alguém vai contratar um serviço de casamento, a pessoa vê um ano antes. E às vezes vem casos aqui pra gente que é para amanhã, para semana que vem o projeto. E não dá tempo, gente, não tem como fazer isso. Então, se programe, veja que são várias etapas e que essas etapas são fundamentais para que a gente te entregue um trabalho bem feito. Quanto mais rápido, menos esses processos acontecem. E quanto menos processos a gente tem que são muito importantes, o resultado acaba ficando ruim. E não é isso que a gente gosta de apresentar aqui. Eu espero que você tenha aberto ali tua visão, que você consiga entender como é feito. E se você ficou com alguma dúvida, ou se você é profissional e faz de uma outra forma e quer dar alguma ideia, coloca aqui nos comentários. A gente sempre está procurando ler, responder quando dá tempo. E acho que é isso. A gente se vê em uma próxima. Um beijo!